Olá, meu nome é Marcela Magda e eu vou falar aqui um pouco do meu trabalho, que foi feito com orientação da Adriana Bortoluso, da Andréa Minardi e do Maurício Bortoluso. O trabalho foi sobre como a crise causada pelo coronavírus impactou a rentabilidade dos bancos brasileiros. Eu vou começar falando sobre o coronavírus. Teve início com casos de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, segundo o estudo feito por Velascos em 2020. Em março de 2020, foi declarada uma epidemia global pela World Health Organization. Falando um pouco dos impactos dessa pandemia, ela afetou o estilo de vida das comunidades, o funcionamento de quase todos os setores da economia, desafiou os governos, desafiou o setor de saúde das nações atingidas. Agora, falando um pouco do papel dos bancos, que é o foco desse estudo, essas instituições desempenham papéis importantes na economia, como a gestão de risco, o processamento de informações de demandantes de crédito, a transformação de ativos, prestação de serviços de pagamento, monitoramento da aplicação de recursos ofertados. Em um estudo de previsão de falência feito por Roche em 1999, foi avaliado que o sistema financeiro brasileiro sempre teve grande estabilidade, porém esse quadro mudou após a implantação do Plano Real, quando de 271 bancos existentes até então, mais de 50 já passaram por algum tipo de ajuste, ocasionando transferência de controle acionário, intervenção ou liquidação do Banco Central. Foi concluído nesse estudo que quanto maior a rentabilidade, maior a probabilidade de solvência. Também foi avaliado que bancos pequenos tendem a captar usando instrumentos de maior risco e este fator impacta a rentabilidade. Também foram levantados artigos com estudos de crises anteriores, como a Grande Depressão, em 1930, a crise de dívidas da América Latina, em 1980, a crise financeira asiática, em 1997, a crise financeira global, em 1918. Porém, foi observado que ainda há poucos estudos para essa crise que estamos vivendo. Dada a relevância do tema e com o intuito de complementar a literatura com estudos sobre esta nova pandemia, esse estudo em específico avaliou mais profundamente como o setor bancário tem se posicionado, os impactos da crise causada pelo coronavírus neste ramo, como o foco da rentabilidade dos bancos brasileiros. Falando um pouco dos impactos avaliados nesse estudo, foram avaliadas duas hipóteses. A primeira hipótese foi a crise causada pelo coronavírus diminuiu a rentabilidade dos bancos. A segunda hipótese foi os impactos foram mais intensos na rentabilidade dos bancos pequenos em relação aos bancos grandes. Falando um pouco da amostra, ela foi baseada em balanços trimestrais divulgados pelo Bacen. Foram baseados em 42 bancos, 6 bancos do segmento 1, 5 bancos do segmento 2, 31 bancos do segmento 3. Foram 2 períodos avaliados, o período pré-crise, janeiro de 2016 até dezembro de 2019, e o período da crise, de janeiro de 2020 a março de 2021. As variáveis foram variáveis dependentes, NIM, que é o Net Interest Margin, o ROA, que é o Return Over Assets, e o ROI, Return Over Equity. A variável explicativa foi o madame de pandemia, incluída aí no estudo, para separar os dois períodos estudados. As variáveis de controle foram de dois perfis, tem as variáveis internas dos bancos, foram variáveis de compulsório, eficiência operacional, tamanho dos bancos, risco de crédito, produtos de tesouraria, os produtos as despesas dos bancos, capital adequacy, os produtos de crédito, os produtos de depósito, as RIPOs. Também tem as variáveis macroeconômicas, como a Selic, a taxa de juros, inflação, o PIB, índice de concentração de mercado e a taxa de desemprego. Sobre o modelo, as teses foram testadas por painel dinâmico, utilizando um modelo de regressão estimado pelo Generalized Method of Moments, GMM. O procedimento específico aplicado é o GMM em diferenças, que transforma as variáveis do modelo calculando as diferenças das variáveis com relação aos seus valores defasados, de acordo com a metodologia descrita por Arellano e Bond, de 1991, para lidar com a endogeneidade que surge da correlação entre a variável defasada e o termo de erro. Eu trouxe aqui a evolução das variáveis de rentabilidade e do tamanho dos bancos. A gente tem aqui, então, a evolução do NIM, do ROI e do ROA. Tem aqui uma faixa dividindo o período pré-crise e o período da crise, e a gente pode ver o quanto o tamanho dos bancos aumentou e como todas as taxas de rentabilidade caíram com o início da pandemia.
Aqui eu trouxe a descrição das principais variáveis avaliadas nos dois períodos, né? No período antes da crise e da crise. Eu quero dar um foco aqui no NIM, que a gente pode ver como a taxa média caiu com o início da pandemia e o tamanho dos bancos, como ele aumentou com o início da pandemia. Trouxe aqui a matriz de correlação, marcando aqui as correlações moderadas e fortes. E aqui eu queria chamar uma atenção na correlação entre as variáveis e suas variáveis defasadas, né, que é uma premissa do modelo. E aqui, abrindo a correlação no período antes da pandemia e no período da pandemia, entre as variáveis estudadas, eu gostaria de chamar a atenção, né, aqui eu marquei as correlações que surgem quando a gente abre os períodos, né, ao invés de ver ele inteiro, mas eu queria chamar a atenção a correlação entre a variável NIM e o tamanho. Antes da pandemia, era 0,10. Quando a gente olha para o período da pandemia, ela triplicou, ela foi para 0,30. E aqui eu trago a tabela com os resultados do modelo. E aqui a gente pode ver que o modelo aplicado na amostra para a hipótese 1 confirmou que a crise causada pelo coronavírus diminuiu a rentabilidade dos bancos para a variável NIM. Então, a gente já tem um resultado relevante para essa variável, pois observamos um coeficiente negativo para a variável DAM, que representa o período da pandemia. Já para a hipótese 2, foi verificado o oposto em relação ao previsto pela literatura, de que a crise causada pelo coronavírus impactaria de forma mais intensa a rentabilidade dos bancos pequenos do que a dos bancos grandes. Aqui eu trouxe a rentabilidade esperada com a interação da DAM de pandemia e a variável LN de tamanho. O resultado do modelo apresenta uma expectativa de crescimento do NIM dos bancos, porém com um aumento cada vez menor quanto maior for a instituição financeira, conforme demonstrado na figura. Os bancos maiores perdem mais após a pandemia em comparação aos bancos menores. Os possíveis motivos para esses resultados encontrados são altas provisões necessárias para cobrir o risco da inadimplência, altas perdas em empréstimos não recuperáveis, queda no valor das filiais, crescimento de quantidades de fintechs e migração dos clientes para os bancos menores. Então, esse aqui é um resumo do que foi o nosso estudo. Agradeço a todos aí pela atenção, pelo tempo de vocês. Muito obrigada.